Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus, uma direção para a sua vida. E eu creio que vai lhe ajudar muito, vai trazer grandes benefícios em todos os seus caminhos. No livro de Êxodo, capítulo 17, é o segundo livro da Bíblia, do Velho Testamento. No versículo 8, diz: Amaleque peleja contra os israelitas. Antes de eu ler este texto, trazer aqui a mensagem, fazer a oração com você, quero pedir a todos, tá? Se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe sempre o seu joinha, isso mesmo. Se você desejar, compartilhe esta mensagem, esta oração com demais pessoas, e onde chegar, irá trazer grandes bênçãos em nome de Jesus Cristo. Não é sobre, meus irmãos, um canal, mas sobre, meus irmãos, um meio de evangelização, de ajudar pessoas e trazer vida e salvação para, meus irmãos, um mundo que se encontra, meus irmãos, tão precisado, carente da palavra de Deus e de uma transformação espiritual. E diz a palavra de Deus, preste bem atenção. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Que coisa maravilhosa. Veja bem, quando, meus irmãos, quando Deus, com a sua mão forte, tira os hebreus do Egito, da escravidão, onde passaram, meus irmãos, 430 anos, os hebreus no Egito. Quem eram os hebreus? Era o povo de Deus, a nação escolhida de Deus. Isso mesmo. E esse povo, meus irmãos, sai do Egito e Deus leva eles para a terra prometida. Só que antes deles chegarem à terra prometida, Deus permite que eles passem 40 anos no deserto. Como, meus irmãos, uma provação, um ensino, uma preparação para eles entrar na terra prometida. Nesta passagem aqui, eles se encontravam no deserto e se aproximaram deles, meus irmãos, inimigos. E quem eram os inimigos? Era este povo, meus irmãos, chamado de Amaleque, isso mesmo, conhecido como os amalequitas. Eles, meus irmãos, eram homens maus, perversos, não temiam a Deus, isso mesmo, serviam a todo o mal, à idolatria, ao diabo, isso mesmo. E eles, meus irmãos, como o diabo sempre se opôs ao povo de Deus, isso mesmo. O diabo, meus irmãos, ele é opositor a Deus e ao povo, isso mesmo. Ao homem, por quê? Porque o homem é a imagem e a semelhança de Deus, isso mesmo. Quem trabalha dia e noite para ceifar vidas é o diabo, meus irmãos, para destruir, para, meus irmãos, é tanto que o próprio Jesus diz, que Satanás só veio matar, roubar e destruir, isso mesmo. Como este povo tinha um propósito divino de Deus, isso mesmo, que era por meio deste povo que também veio o Messias, que foi Jesus.
começou a surgir também, meus irmãos, oposição nesta caminhada pelo deserto. Uma das oposições aqui, meus irmãos, foi os amalequitas, que se colocaram em oposição contra a passagem do povo de Deus que estava indo, meus irmãos, para a terra prometida. Moisés, que era o líder espiritual, isso mesmo, deste povo, que tinha a direção, recebia a direção de Deus, falava com Deus, disse para os capitãos, né? Quem eram os capitãos? Eram os homens, meus irmãos, que ajudavam Moisés a governar, a direcionar o povo. Moisés diz, pelo que disse Moisés a Josué, né? Josué, meus irmãos, ajudava aqui Moisés na liderança. Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Deus chama, né, Josué, né, que bem na frente se tornou seu sucessor, e diz, olha Josué, escolhe homens, isso mesmo, e vai à peleja contra Amaleque. Vai à peleja. Escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara, isso mesmo, e a vara de Deus estará na minha mão. Aleluia, que coisa maravilhosa. A vara de Deus estará na minha mão. Isso aqui é muito forte, meus irmãos, muito mesmo. Moisés, meus irmãos, mandou Josué ir para a peleja, e meus irmãos, para a batalha, isso mesmo. E diz, vai Josué, vai para a batalha, vai para a peleja, isso mesmo. Vai para a batalha, vai para a peleja contra Amaleque, que é os inimigos, os opositores aqui do povo de Deus. E Moisés diz, e eu estarei no cume do outeiro, no monte, com a vara, isso mesmo. Estarei com a vara de Deus na minha mão. E a vara de Deus estará na minha mão. Moisés, meus irmãos, usava um cajado que representava, meus irmãos, ali a autoridade de Deus sobre a vida dele. Com aquele cajado, ele, meus irmãos, abriu o mar vermelho. Ele, meus irmãos, feriu a rocha, saiu água. Com o cajado, meus irmãos, ele operou sinais, maravilhas no Egito. Representava a autoridade, a unção, o poder de Deus sobre a vida de Moisés e a liderança daquele povo. E Moisés disse para Josué, Josué, vai, a peleja contra Amaleque, e eu estarei no cume do outeiro amanhã, com a vara de Deus levantada, isso mesmo. Agora, olhe que interessante, meus irmãos, esta mensagem e esta palavra aqui. Olha o que diz. E acontecia que quando Moisés se levantava, acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Quando, meus irmãos, Moisés erguia a sua mão com a vara, quando Moisés, meus irmãos, erguia e estendia sua mão com a vara, Josué e o povo de Deus prevalecia contra os inimigos. Mas quando, meus irmãos, Moisés cansava e por algum motivo ali, meus irmãos, pelo cansaço baixava a mão, quem prevalecia era Amaleque, eram os inimigos daquele povo de Deus. Quando Moisés, preste bem atenção nisto, quando Moisés estava com as mãos levantadas com a vara, orando, clamando, o povo de Deus prevalecia.
quando ele, meus irmãos, cansava e ali meus irmãos baixava, quem prevalecia eram os inimigos. Eu queria, meus irmãos, chamar a sua atenção a respeito da nossa vida de oração, da nossa liderança espiritual, da nossa vida com Deus. Você pai, você mãe, você que é um líder, que é um pregador, você que tem um sacerdócio espiritual na sua casa, na sua família, você que sabe que você tem uma liderança ali e Deus conta com você. Você não pode baixar as mãos. E baixar as mãos aqui é você, meus irmãos, parar de orar. É você esmorecer, desanimar. É você relaxar na fé. Isso mesmo. Achar que tudo está bem. Até mesmo, aparentemente, quando as coisas estão bem, dizer, não, está tudo bem. Isso mesmo. Nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos parar de orar. Aqui, meus irmãos, Amaleque prevalecia quando Moisés baixava a mão. Mas, na verdade, meus irmãos, por trás de tudo aqui, era o diabo que estava trabalhando por trás deste povo. O nosso opositor, Paulo mesmo diz lá em Efésios, como também em Corinto, Jesus fala isso. A nossa luta não é contra a carne, é contra o inimigo, é contra o diabo e os seus demônios. E eles trabalham, meus irmãos, constantemente. Trabalham para destruir a sua vida, a sua casa, a sua família. Trabalham, meus irmãos, para nos descredibilizar, até mesmo nos envergonhar diante do Senhor. E nós devemos, meus irmãos, estar firmes, constantemente em oração. Firmes, isso mesmo. Não podemos baixar a guarda, não podemos desanimar. Devemos, meus irmãos, assumir o nosso papel espiritual, o nosso sacerdócio espiritual e clamar. Não podemos baixar as mãos. Devemos, meus irmãos, estar com as nossas mãos postas, levantadas. Isso aqui, meus irmãos, é uma figura de linguagem, fazendo uma referência à nossa vida, à nossa devoção, à nossa vida de oração, à nossa vida contínua com Deus. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Quando Moisés baixava, os inimigos prevaleciam. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem tem prevalecido na sua vida? O que tem prevalecido na sua vida? É um romper? É a força? É o vigor? É a oração? Você tem sentido isso mesmo? As coisas fluírem, romperem, isso mesmo. Na sua vida, com Deus, na sua santidade, na sua família, na sua casa, na sua saúde, nas suas finanças. Você tem sentido isso mesmo? Você tem sentido um romper? Talvez não seja em todas as áreas, talvez em uma área não seja o caso, mas você sabe que tem algo aí que tem amarrado a sua vida. Que quem tem prevalecido é o inimigo. Isso mesmo, é o inimigo. É o inimigo. Porque o diabo, meus irmãos, ele trabalha dia e noite. Isso mesmo. Aparentemente, mostra-se que tudo está bem. Mas, meus irmãos, se nós não estivermos com as mãos postas em oração, clamando,
diariamente, constantemente, colocando o rosto no pó, clamando, gemendo, quem vai prevalecer será o inimigo. Isso mesmo. Quando, meus irmãos, olhe bem, Arão e Ur, que eram, meus irmãos, sacerdotes que estavam ali, meus irmãos, que ajudavam, meus irmãos, Moisés, né? Arão aqui, meus irmãos, irmão de Moisés. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. O que fizeram Arão e Ur? Arão e Ur, meus irmãos, aqui, meus irmãos, irmãos de Moisés, fizeram o quê? Pegaram, meus irmãos, uma pedra, colocaram Moisés, meus irmãos, em cima desta pedra, e meus irmãos, pegou na vara de um lado e o outro, meus irmãos, na vara que é o cajado do outro, e ali, meus irmãos, ajudaram, isso mesmo, ajudaram Moisés, meus irmãos, a manter as suas mãos levantadas, porque não podia baixar de forma nenhuma. Não podia baixar de forma nenhuma. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Que coisa maravilhosa. Quando Arão e Ur, meus irmãos, viram que quando Moisés não estava suportando e baixava suas mãos com a vara, quem prevalecia eram os inimigos, Arão e Ur, meus irmãos, tomavam posição e seguravam, ajudando Moisés a vara. Isso mesmo. Ajudavam. Isso mesmo. Será, meus irmãos, que nós temos, meus irmãos, sustentado a vara? Isso mesmo. Na oração daqueles que estão desanimados? Isso mesmo. Daqueles que estão muitas vezes cansados, a gente chega ajudando? Isso mesmo. Será também, meus irmãos, que nós temos colocado pessoas ao nosso redor que vão nos ajudar em oração nos momentos que nós estamos, meus irmãos, também cansados? Isso mesmo. É importante, meus irmãos, que tanto sejamos, meus irmãos, pessoas para ajudar aqueles que estão em algum momento cansados na oração, como também, meus irmãos, meus irmãos, rodeados de pessoas que possam também nos ajudar, isso mesmo, em alguns momentos que estejamos cansados. Nos ajudando em oração, clamando, isso mesmo. E de fato é isso que é a igreja do Senhor. É, meus irmãos, ajudar os outros, isso mesmo. E eu quero, meus irmãos, ajudar você. Eu quero ajudar você em oração também. Agora é preciso que você queira lutar, isso mesmo. Que você entenda que é um inimigo que luta contra a sua vida. É preciso que você ore, que você desperte, isso mesmo. Que você compreenda que você não pode, isso mesmo, abandonar a sua vida com Deus. Você não pode parar de orar, você não pode parar de clamar, isso mesmo. Moisés, meus irmãos, algum momento ele até baixava as mãos ali, mas ele estava ciente que ele não podia desanimar de forma nenhuma.
a ponto que chegam homens que ali estavam com ele, lhe ajudando, e chegam ali para lhe ajudar. Isso mesmo. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos, meus irmãos, estar firmes, não baixar a guarda de forma nenhuma. Não baixar a guarda de forma nenhuma. Eu quero orar por você. Eu quero ajudar você. Amém? Escreva o seu nome nos comentários. Diga, pastor, eu quero que o Senhor me ajude em oração. Vou estar ajudando você em oração. Em nome de Jesus Cristo, tá? E você também vai estar orando por mim. E eu creio, meus irmãos, que os inimigos, isso mesmo, que não são carne e sangue, não irão prevalecer sobre as nossas vidas. O inimigo, isso mesmo, que não é carne nem sangue, não é homens, mas é, meus irmãos, o diabo e aqueles que lhe servem, que trabalham, isso mesmo, com ele, os seus demônios, não irão prevalecer sobre, meus irmãos, uma vida em oração rendida a Jesus Cristo. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Haverá vitória na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Haverá vitória em todos os seus caminhos, porque Deus ele vai te dar a vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz, e assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. Que coisa maravilhosa. E os inimigos foram derrotados. Isso mesmo. Não podemos baixar a guarda de forma nenhuma. Eu quero orar por você neste momento. Deixe o seu nome, o seu pedido de oração. Eu quero orar por você, eu quero ajudar você. Em nome de Jesus Cristo, juntos, iremos romper. Deus irá nos dar a vitória. Creia, acredite nisto. Quero que você compartilhe, se você puder, esta mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Não podemos baixar, meus irmãos, as guardas. De forma nenhuma. Não podemos parar de orar. Isso mesmo. E a oração, meus irmãos, a nossa vida de oração não pode se resumir a apenas um momentozinho. É a nossa vida, é o nosso espírito rendido, e a gente está rendido clamando. Isso mesmo. Está rendido. Isso mesmo. A sua vida, a sua casa tem que ser um celeiro de oração. Isso mesmo. Um celeiro de oração da palavra. Isso mesmo. De clamor, de adoração ao Senhor. Não podemos baixar as guardas. Vamos orar em nome de Jesus. Eu vou orar com uma mão sobre a palavra de Deus e a outra mão levantada. Eu vou estar subindo o monte, eu estou num propósito de jejum, em nome de Jesus Cristo. Eu vou estar subindo um monte. Isso mesmo. Estou orando a Deus, né, porque será um monte que eu nunca subi. Isso mesmo. Eu tenho orado, apresentado a Deus, e eu vou estar subindo um propósito muito especial. E eu quero orar por você. Isso mesmo. Nesse propósito de jejum e também nessa subida ao monte, eu quero estar orando pela sua vida. Isso mesmo. E você vai ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Eu estarei lhe ajudando. Mas uma coisa é certa, ninguém, meus irmãos, assume o papel que cada um tem que tomar. Isso mesmo. Arão e Hur ajudou Moisés. Mas Moisés, meus irmãos, estava ali, meus irmãos, perseverante, entendendo que ele era o sacerdote ali. Isso mesmo. Que ele é quem tinha que estar ali à frente, segurando a vara, o cajado ali. E é isso, meus irmãos. Isso mesmo. Podemos pedir ajuda. Isso mesmo. Mas não podemos
deixar o cajado para os outros, a responsabilidade que nos pertence. Isso mesmo. Deus tinha dado a responsabilidade a Moisés. Isso mesmo. E nós não podemos, meus irmãos, jogar a nossa responsabilidade para ninguém, embora que pessoas possam nos ajudar. Amém? Pois vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus Santo, Eterno, maravilhoso. Tu és um Deus Santo, Pai. E aqui nós nos rendemos a Ti, Senhor. Meu Deus, eu oro por esta vida, por esta casa, por esta família. Eu ergo aqui a minha mão, Senhor. Como o Senhor, Moisés erguia as suas mãos ali, Pai. E o Senhor dava vitória ao seu povo. Pai, dá vitória a esta pessoa, Senhor. Dá vitória na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Dá vitória, Senhor, a esta pessoa que está cansada, Pai. Ela tem sentido, Senhor, as suas forças sumirem e o inimigo tem prevalecido. O que tem prevalecido, Senhor, é a doença, é a miséria, é a discórdia, é o mal na sua vida. Mas agora, Senhor, eu ergo a minha mão, Senhor. Como o Senhor, Moisés erguia as suas mãos ali, Pai. E o Senhor dava vitória ao seu povo. E que haja vitória, Senhor, na vida desta pessoa agora, Senhor. Tudo aquilo que estava prevalecendo possa cair por terra. Todo o poder do inimigo possa cair por terra. Que haja um romper na saúde, na família, na casa, nas finanças. Meu Deus, que todo espírito mal, Pai, de confusão, que todo espírito de doença, de miséria, de desgraça, de confusão, tudo aquilo que tem levado esta pessoa ao desânimo, a frieza espiritual, o pecado possa cair por terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, entra agora, Senhor. Meu Deus, entra agora e dá vitória, desperta esta pessoa, Senhor. Liberta, Senhor, cura, restaura. Aleluia, santo é o Senhor. Move agora os céus, Pai. Move agora os céus sobre esta casa, sobre esta família. Libertando vidas, transformando, curando. Ó Espírito Santo, Tu és aquele, Senhor, que deste vitória, Senhor, ao Teu povo, Pai. E os inimigos não prevaleceram, pois dá vitória agora, Senhor, a esta pessoa, Senhor. Dá vitória à casa dela, Senhor. Remova a doença, remova a inflamação, a infecção, o inchaço. Remova, Senhor, toda doença, todo mal no corpo, nos olhos, na cabeça, nos ossos. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, no sangue, entra nesta casa, Senhor, desfazendo toda obra de Satanás, Senhor, desfazendo as obras malignas do diabo, Senhor. Que haja libertação, Senhor, que haja um romper no mundo espiritual, que portas sejam abertas, que vidas sejam tocadas. Oh Deus poderoso, Deus santo de Israel, pelo seu Filho, seu Cordeiro Jesus Cristo, dá vitória, Senhor, liberta, sara, perdoa, quebra todo jugo, desfaz todo jugo na vida desta pessoa, Senhor. Que esta mensagem, esta oração possa entrar no coração dela e despertar, trazer vida e dar vitória para ela, meu Pai. Oh, meu Pai, eu te peço agora pelo seu Filho Jesus Cristo, dá vitória a esta pessoa, Senhor, que todo mal possa cair por terra, Senhor, porque Tu és Deus santo, Deus eterno, Pai. Tu tens todo o poder, Senhor, e destes ao Teu Filho Jesus Cristo, pois nele, Senhor, nós tomamos posse da vitória, do milagre, da bênção. Seja livre, seja curado, receba a bênção de Deus sobre a sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor.
Seja livre agora. Receba a bênção de Deus em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz, tá? Eu amo a sua vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Te amamos, te adoramos e nos rendemos a ti, Pai. Santo é o Senhor. Seja abençoado, abençoada aí, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Receba a bênção, a vitória sobre a sua vida. Eu amo você.